Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje estamos falando das 7 igrejas do Apocalipse. A visão que João teve na ilha de Pátima, e Jesus arrebatou João e mostrou a ele coisas grandiosas e falou das 7 igrejas do Apocalipse. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A salvação está em Jesus, mas faz parte da igreja. A noiva do Cordeiro, Cristo valoriza tanto a sua igreja que se revela no meio dela e não separado dela. Muitos buscam a Cristo sem a igreja, mas isso é impossível. A atenção está voltada para sua noiva, ocupando o centro da sua atenção. Quando lemos o que João escreveu para as 7 igrejas de Apocalipse, vemos que Cristo está no meio da igreja agindo como remédio para os males da igreja. Cristo não está apenas presente na igreja, mas ele está ativamente envolvido, investigando a igreja. Ele examina a igreja, pois os seus olhos são como chama de fogo. Existem muitos males que afligem a igreja: esfriamento espiritual, perseguições, heresia, imoralidade, presunção e apatia. Porém, Cristo se apresenta como o remédio para cada uma dessas aflições. Para a igreja de Éfeso, que havia perdido seu primeiro amor, Jesus se mostra como aquele que caminha no meio da igreja, mantendo a liderança na mão como supremo pastor. Ele declara: eu vejo e conheço todas as coisas. Para a igreja de Esmirna, que enfrentava perseguição, sofrimento e mortes, Jesus se apresenta como aquele que morreu e ressuscitou. O Cristo vitorioso sobre a morte é o remédio para quem enfrenta perseguições e morte. Para a igreja de Pérgamo, que se misturava com o mundo e perdia a noção da verdade, Jesus se revela como aquele que possui a espada afiada de 2 gumes, trazendo discernimento entre verdade e erro. Para a igreja de Tiatira, que tolerava a impureza e se entregava à imoralidade, Jesus se apresenta como aquele cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze polido. Para a igreja de Sardes, que tinha fama de estar viva, mas estava morta espiritualmente, Jesus se revela como aquele que possui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja tinha fama, mas lhe faltava vida genuína. Para a igreja de Filadélfia, fraca, mas fiel, Jesus lhe oferece muitas oportunidades, declarando que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Para a igreja de Laodiceia, morna e espiritualmente apácita, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fiel em meio à mudança. Dentro da mesma igreja há tantas pessoas fiéis como pessoas infiéis. Em Pérgamo, alguns crentes seguiam a doutrina de Balaão. Em Tiatira, tolerava-se ensinamentos e prática de uma profetisa imoral, mas nem todos caíram nesta heresia perniciosa. Em Sardes, apesar da igreja aparentar vida, alguns não haviam contaminado as suas vestes. Manter-se a ortodoxia doutrinária, faltava-lhe amor prático, era ortodoxo de cabeça, mas carente na prática. Em Esmirna e Filadélfia,
igrejas fiéis a Cristo, havia aqueles que eram sinagoga de Satanás. No meio delas, a igreja nem sempre reflete o que parece quando examinada por Jesus. Jesus tem um profundo conhecimento da igreja. Ele compreende a obra da igreja, a sua situação e os desafios que ela enfrenta. A igreja de Éfeso é ortodoxa, trabalhadora e fiel nas provações, mas perdeu seu amor por Jesus. É como uma esposa que não trai o marido, mas também não o ama. A igreja de Esmirna pode parecer pobre aos olhos humanos, mas é rica aos olhos de Cristo. Em Pérgamos, alguns estão comprometidos com Deus ao ponto do martírio, enquanto outros sucumbem à sedução do pecado. A igreja de Tiatira está mais ativa do que antes, mas muito trabalho sem vigilância não agrada a Jesus. A ação sem zelo doutrinário ou zelo doutrinário sem ação não são agradáveis a ele. Sardes tem fama de estar viva, mas está morta. Além disso, há alguns espiritualmente adormecidos. Filadélfia pode parecer fraca aos olhos humanos, mas é poderosa aos olhos de Cristo. É amigos e familiares domésticos da fé, seguidores do Evangelho e admiradores da fé cristã. Jesus Cristo falou muito bem sobre as 7 igrejas: fidelidade e infidelidade, vivência espiritual e fraqueza espiritual. No meio delas, teve uma que Jesus aprovou. Estamos falando das 7 igrejas do Apocalipse. A visão que João teve na ilha de Pátima, e Jesus arrebatou João e mostrou a ele coisas grandiosas. Jesus deixou bem claro a João, e João escreveu as cartas sobre a igreja da Ásia, que serve de modelo para os dias de hoje. Observamos bem que tipo de igreja estamos sendo, aonde estamos congregando e o que estamos fazendo. Portanto, amados e amigos de irmão em Cristo, precisamos tentar cada vez mais melhorar para agradar a Deus e não apenas ao homem. Seguir a doutrina bíblica e não a doutrina do homem. Foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!